Bom dia, graça e paz, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa terça-feira para mais um momento em que nós meditamos na palavra de Deus. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Bora lá abençoar as pessoas. Então compartilhe esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos lá, povo de Deus. Conto com a ajuda de vocês, amém? Então, na nossa meditação dessa terça-feira, Deus tem uma palavra para o nosso coração, né? Como sempre, Deus tem uma palavra para os nossos corações. E hoje Deus quer falar conosco de uma forma muito especial. Todos os dias é uma forma especial. E eu quero compartilhar com vocês vários versículos hoje, combinado? Então, vamos lá. Nós vamos começar lendo Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo 39. Vem comigo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha que coisa linda, né? Então nós vemos aqui, né, que eles estavam entrando no barco para passar para o outro lado. Só que se levantou um grande temporal de vento. Olha que interessante, né? Eles entraram no barco para ir para o outro lado e assim, ninguém imaginava que talvez ia vir um temporal, mas se levantou um grande temporal. E nas nossas vidas não é diferente. Às vezes nós estamos ali com o nosso barquinho tentando atravessar para o outro lado e se levanta o quê? Um grande temporal. Mas olha que coisa interessantíssima. No versículo 39, quando Jesus está ali dormindo, né, na almofada, está ali repousando, os discípulos pensam assim: meu Deus, ele não está vendo que nós estamos aqui perecendo, quase morrendo, né? As ondas cobrindo o barco balançando para lá e para cá e Jesus dormindo. Mas olha que interessante, quando eles despertam Jesus, Jesus repreende o mar e Jesus fala assim: e disse ao mar: cala-te, aquieta. A pergunta é: o mar tem ouvidos? Né? O mar tem ouvidos? Porque Jesus disse ao mar, não disse aos discípulos, ele disse ao mar, até porque o temporal tinha se levantado, ou seja, então Jesus tinha que se dirigir ao mar. Mas uma coisa que eu quero tratar com vocês nesse dia, nessa jornada de hoje é: a voz do Senhor é poderosa. Por quê? Porque Jesus, ele falou com o mar e o mar ouviu a Jesus. Lembra que eu falei? O mar tem ouvidos, a rocha tem ouvidos, né? As tempestades, né? A tempestade tem ouvido. Então, Jesus, ele falou ao mar e o mar obedeceu. Ele falou: cala-te, aquieta-te, e o mar obedeceu. Será que nós também, quando ouvimos a voz do Senhor, estamos obedecendo? Qual é a voz que você está ouvindo hoje? Qual é a voz que você ouviu assim que você levantou? Qual é a voz que você está ouvindo desde a hora, desde o momento em que você abriu os seus olhos? Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos atentos ao que Deus está falando? A meditação para essa jornada de hoje é que nós precisamos estar atentos à voz de Deus. O mar ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E eu quero ler também o Salmo 29 com vocês. Nós vamos ler alguns versículos do Salmo 29 que fala sobre a poderosa majestade da voz do Senhor. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. O 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Olha só o que fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor troveja. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor. O salmista já sabia do poder que há na voz do Senhor. E o salmista declarou que a voz do Senhor é majestosa, poderosa. O Salmo também 46. Vamos ver o que o Salmo 46 nos diz.
Verso 6 diz assim, ó: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A terra se derrete ao ouvir a voz do Criador. O Salmo agora 68, lembra que eu falei que nós íamos ler muitos salmos hoje? O 68, 33, olha o que o salmista diz, né? Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Olha que coisa linda o salmista declarando, né? O Senhor que está sentado nos céus dos céus, ele dá um brado, a voz dele é veemente. Glória a Deus por isso. E Gênesis capítulo 1 também vai falar do poder que há na voz do Senhor. Se você ler Gênesis capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículo 20, versículo 24, versículo 26, onde Deus faz o homem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se você for ler todos esses versículos, está escrito assim: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Ou seja, Deus disse, a voz do Senhor bramou, a voz do Senhor falou, o Senhor falou e houve o que? Luz. O Senhor falou e houve o que? Houve a expansão. O Senhor falou e os animais obedeceram. O Senhor falou e houve sol e houve lua. O Senhor falou e disse Deus. Ou seja, em tudo isso nós vemos a poderosa voz de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, quando Deus também vai fazer a mulher, no versículo 18, também está escrito a mesma coisa: e disse o Senhor Deus. Então, em tudo nós vemos o poder que há na voz do Criador. Se a rocha, se os mares, se a tempestade, se o sol, a lua, a expansão, as águas, a nuvem obedece à voz de Deus, se a criação obedece à voz de Deus, se os animais, os pássaros ouvem a voz do Senhor, que é uma voz majestosa, obedece à voz do Senhor. E nós, queridos, nós estamos obedecendo à voz do Senhor. Qual foi a voz que você ouviu hoje? Qual tem sido a voz que tem ecoado no seu coração? É a sua voz? É a voz das circunstâncias? É a voz dos problemas? É a voz da enfermidade? É a voz da luta? É a voz da dor? É a voz do dilema? É a voz da depressão? Qual voz tem ecoado nos seus ouvidos? Ouça a voz de Deus. Se a criação ouve a Deus, se a criação obedece, ele fala e tudo se faz. Ele fala e sai água da rocha. Ele fala e a nuvem obedece. Ele fala ao mar e o temporal se acalma. Ele fala: quieta, se acalma, cala-te, e o mar obedece. E nós que somos seus filhos, o que nós estamos fazendo quando ouvimos a voz do Senhor? Nesse dia, nessa jornada, a nossa lição é: ouça a voz do Criador, ouça a voz de Deus, o que Ele tem te falado, o que Ele tem te prometido, o que Ele tem declarado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ouça a voz de Deus. E para terminar com chave de ouro, olha o que Jesus falou em Mateus 28, vamos, versículo 18 ao 20. Jesus diz assim, ó: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo. Quem está falando? Jesus. É Jesus que está falando aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está declarando: é-me dado todo o poder. Quem está falando? Jesus. E ele diz: mas portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis, quem está declarando isso? Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está declarando que vai estar comigo e com você todos os dias. Não é só nos dias de alegria, não é só nos dias de festa, mas é nos dias de dor, é nos dias de luta, é nos dias de enfermidade, é nos dias de lágrima, é nos dias de dúvida, é nos dias de medo. Ele vai estar conosco todos os dias, mas nós estamos ouvindo a voz do Senhor, nós estamos atentos ao que o Senhor está falando. Nós que nesse dia, que nessa jornada nós possamos nos alegrar, porque o Senhor, Ele fala conosco.
eis que eu estou com você. A palavra de Deus precisa ser suficiente. A palavra de Deus precisa bastar na nossa vida. Nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus precisa ser suficiente. A voz do Senhor precisa ser suficiente. Então, que nessa jornada dessa terça-feira, não se esqueça, ouça a voz do Senhor. Se o mar obedece, se a lua, se o sol, se a criação obedece, e nós que somos seus filhos, vamos também obedecer, nos alegrar e praticar a palavra do Senhor, amém? Esta é a nossa meditação de hoje. Que Deus te abençoe, que você ouça com alegria a voz do Senhor. Abra esta palavra, ouça o que Deus tem para dizer para você nesse dia, receba, se fortaleça em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Te espero amanhã aqui para mais um momento em que nós vamos ouvir a voz de Deus, combinado? Deus te abençoe e até a nossa próxima jornada de lições.